No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com essas 10 palavras, a Bíblia inicia o relato mais profundo sobre as origens já escrito. O livro de Gênesis responde às perguntas mais profundas da humanidade. De onde viemos? Por que estamos aqui? O que deu errado com o mundo? E há esperança de restauração? Gênesis não é apenas um texto religioso antigo. É o alicerce de toda a narrativa bíblica. Tudo o que se segue nas Escrituras, de Êxodo a Apocalipse, se constrói sobre o que Gênesis estabelece. Sem Gênesis, o restante da Bíblia não faz sentido. Com Gênesis, toda a história da relação de Deus com a humanidade se torna clara. A palavra Gênesis vem do grego e significa origem ou começo. O título em hebraico é Bereshit, que significa no princípio. Este livro nos fala sobre começos. O começo do universo, o começo da vida, o começo da humanidade, o começo do pecado, o começo das nações e o começo do plano de Deus para redimir a sua criação. Gênesis abrange mais tempo do que todos os outros livros da Bíblia juntos. Da criação do universo à morte de José no Egito, Gênesis cobre aproximadamente 2.500 anos da história da humanidade. Leva-nos do Jardim do Éden às pirâmides do Egito, de 2 pessoas a milhões, do paraíso à escravidão. O livro divide-se naturalmente em 2 seções principais. Os capítulos 1 a 11 abordam a história universal, a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Esses eventos dizem respeito a toda a humanidade. Os capítulos 12 a 50 concentram-se nos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses capítulos traçam a relação específica de Deus com uma família por meio da qual ele abençoaria todas as nações. Descobertas arqueológicas têm confirmado repetidamente detalhes encontrados em Gênesis. As cidades que Abraão visitou foram escavadas. Os costumes dos patriarcas coincidem com o que sabemos a partir de textos do Antigo Oriente Próximo. Os lugares por onde José passou no Egito correspondem a locais reais. Gênesis não é mitologia. É história registrada por aqueles que a viveram ou a receberam por meio de revelação direta. Esta é a história completa do Gênesis segundo a Bíblia. Aqui tudo começou. A criação do universo. Gênesis 1:1 declara: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta simples afirmação estabelece diversas verdades fundamentais. Houve um princípio. Antes desse princípio, somente Deus existia. Deus criou tudo o que existe. O universo não é eterno. Ele não surgiu por si só. Ele veio à existência pela vontade e poder de Deus. A palavra hebraica para criado é bara, que sempre se refere à atividade divina. Somente Deus pode barar. Essa palavra indica criação a partir do nada, ou, no mínimo, a criação de algo radicalmente novo. Deus não remodelou a matéria pré-existente. Ele trouxe a matéria à existência. Os céus e a terra é uma expressão hebraica que significa tudo. Abrange todo o seu universo físico, todo o mérito da matéria, toda a energia, todo o espaço, todo o tempo. Em um único ato, Deus criou tudo. Gênesis 1:2 descreve o estado inicial. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra, nesse estágio, era informe e vazia. Estava coberta de água e envolta em trevas. Mas o Espírito de Deus estava presente, pairando sobre as águas como um pássaro prestes a agir. Então Deus falou. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Este é o primeiro dos 10 mandamentos da criação em Gênesis 1. Deus falou, e a realidade obedeceu. A luz surgiu pela palavra divina. Deus viu que a luz era boa. Separou a luz das trevas e chamou a luz dia, e as trevas noite. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou um firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. A esse firmamento, ele chamou de céu ou firmamento. A terra passou a ter uma atmosfera,
que separava as águas da superfície do vapor de água acima. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas debaixo do céu se juntassem num só lugar, de modo que surgisse uma porção seca. A porção seca chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Então, Deus falou novamente, ordenando à terra que produzisse vegetação, plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos. A terra obedeceu, produzindo plantas de todos os tipos. Tudo isso aconteceu no terceiro dia. No quarto dia, Deus criou as luzes na expansão dos céus, o sol, a lua e as estrelas. Estes serviriam como sinais para as estações, os dias e os anos. O sol governaria o dia e a lua governaria a noite. Surgiu então a vasta constelação de estrelas, cada uma posicionada segundo o desígnio de Deus. No quinto dia, Deus encheu as águas com uma multidão de seres vivos e o céu com aves. Ele criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, juntamente com todas as aves. Deus os abençoou, ordenando-lhes que fossem fecundos e se multiplicassem. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, o gado, os répteis e os animais selvagens, de acordo com suas espécies. Então, veio o ápice da criação. Gênesis 1:26-27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A humanidade foi criada de forma diferente de tudo o mais. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. O uso do plural alude à Trindade, as três pessoas do único Deus atuando juntas na criação. Os seres humanos foram feitos à imagem de Deus, carregando sua semelhança de maneiras que nenhuma outra criatura possui. Temos racionalidade, moralidade, criatividade e a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Deus os criou, homem e mulher. Tanto o homem quanto a mulher carregam a imagem de Deus igualmente. Juntos, eles representariam Deus na terra e exerceriam domínio sobre a criação. Deus os abençoou e lhes ordenou: sejam fecundos e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Este era o mandato da humanidade: reproduzir-se, espalhar-se pela terra, cultivá-la e governar o reino animal como representantes de Deus. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. 6 vezes durante a criação, Deus declarou sua obra boa. Agora, vendo tudo junto, ele declarou que era muito bom. A criação era perfeita, completa e exatamente como Deus a planejou. No 7º dia, Deus descansou. Gênesis 2:2-3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera na criação. Deus não descansou porque estava cansado. Ele descansou para estabelecer um padrão. A semana de 7 dias está intrínseca à própria criação. Um dia em cada 7 é separado como sagrado, um dia de descanso e adoração. O jardim e o primeiro homem. Gênesis 2 fornece detalhes adicionais sobre a criação da humanidade e o ambiente que Deus preparou para ela. Não se trata de um segundo relato da criação que contradiz Gênesis 1. É uma análise mais aprofundada dos eventos do 6º dia, com foco específico na humanidade. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus pessoalmente formou o primeiro homem do pó da terra. A palavra hebraica, formou,
é como um oleiro moldando o barro. Deus criou o corpo humano com suas próprias mãos e, então, soprou-lhe o fôlego da vida. O nome Adão vem de Adamá, a palavra hebraica para chão ou terra. O homem veio da terra e a terra retornaria. Contudo, ele também tinha o sopro de Deus dentro de si. Deus plantou um jardim no Éden, a leste de onde a narrativa foi escrita. Ele colocou o homem nesse jardim. Gênesis 2, 9 o descreve. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. A árvore da vida estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim continha todos os tipos de árvores belas e frutíferas. 2 árvores são especificamente mencionadas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores seriam cruciais para a história. Um rio atravessava o Éden, irrigando o jardim, e depois se dividia em 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O Tigre e o Eufrates são rios bem conhecidos na Mesopotâmia. A localização do Éden tem sido debatida, mas o texto o situa em algum lugar na região que mais tarde seria chamada de Mesopotâmia, ou em suas proximidades. Deus deu a Adão uma tarefa para realizar. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mesmo antes do pecado, os seres humanos tinham um trabalho significativo. Adão deveria cultivar o jardim e protegê-lo. Então, Deus deu a Adão uma proibição. Gênesis 2:16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma árvore era proibida. De inúmeras árvores no jardim, apenas uma era vedada. Era um teste de obediência. A ordem era clara, assim como a consequência. Comer daquela árvore resultaria em morte. Então, Deus abordou a solidão de Adão. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja adequada. Esta é a primeira vez que algo não é bom na criação. Adão precisava de uma companheira, uma parceira, alguém que lhe fosse adequado. Deus trouxe todos os animais a Adão para ver que nomes ele daria a cada um. O nome que Adão deu a cada criatura tornou-se o seu nome. Isso demonstrou a autoridade de Adão sobre os animais e sua capacidade intelectual. Ao nomeá-los, Adão percebeu que nenhum deles era um parceiro adequado para ele. Então, Deus agiu. Gênesis 2:21 a 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem. E enquanto este dormia, tomou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a ao homem. Deus realizou a primeira cirurgia. Ele tomou um pedaço da costela de Adão, e a partir dele, formou uma mulher. Ela foi feita de Adão, osso dos seus ossos, carne da sua carne. Quando Adão a viu, respondeu com as primeiras palavras humanas de que se tem registro. Gênesis 2:23. Então disse o homem: Esta, enfim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2:24. Estabelece o modelo para o casamento. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento é a união de um homem e uma mulher, que se tornam uma só carne, deixando seus pais para formar uma nova unidade familiar. Gênesis 2:25. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não havia vergonha, constrangimento ou autoconsciência. Eles viviam em perfeita inocência e harmonia um com o outro e com Deus. Isso era o paraíso.
a queda da humanidade. Gênesis 3 registra o evento mais catastrófico da história da humanidade: a queda do homem. Em um único ato de desobediência, tudo mudou. O pecado entrou no mundo e com ele vieram a morte, o sofrimento e a separação de Deus. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Apareceu uma serpente e falou com a mulher. Não era uma serpente comum. Apocalipse 12, 9. Identifica a serpente como Satanás, o antigo inimigo de Deus. Satanás assumiu a forma de uma serpente para enganar Eva. Sua primeira tática foi lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Será que Deus realmente disse? Ele distorceu o que Deus havia ordenado, fazendo parecer mais restritivo do que realmente era. Eva o corrigiu, mas não completamente. Gênesis 3, 2 a 3. Disse então a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, para que não morram. Ela acrescentou algo à ordem de Deus. Deus não havia dito: Nem tocarão nela. A serpente contradisse diretamente a Deus. Gênesis 3, 4 a 5. Mas a serpente disse à mulher: Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso foi uma mentira descarada misturada com verdade. Satanás acusou Deus de mentir e de lhes negar algo bom. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Eva olhou para a árvore com novos olhos. Ela desejou o que Deus havia proibido. Pegou o fruto e comeu. Depois, deu um pouco a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Adão estava presente durante a tentação. Ele ouviu as mentiras da serpente. Observou Eva comer. Não disse nada para impedi-la. Quando ela lhe ofereceu o fruto, ele o aceitou sem protestar. Naquele instante, tudo mudou. Gênesis 3:7. Então, os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si tangas. Seus olhos se abriram, mas não da maneira que esperavam. Eles não se tornaram como Deus. Tomaram consciência de seu pecado e vergonha. Pela primeira vez, sentiram-se nus e expostos. Tentaram se cobrir com folhas de figueira. Então, eles ouviram Deus passeando no jardim. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Antes do pecado, eles teriam corrido ao encontro de Deus. Agora, eles se escondiam dele. O pecado cria separação, medo e ocultação. Deus chamou Adão. Gênesis 3, 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: Onde você está? Deus sabia onde eles estavam. Essa pergunta era para a consciência de Adão. Adão respondeu: Ouvi a sua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O medo e a vergonha haviam substituído a confiança e a inocência. Deus perguntou: Quem disse que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore da qual eu lhes ordenei que não comessem? Adão culpou Eva e, implicitamente, culpou a Deus. Gênesis 3:12. Disse então o homem: A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Deus se voltou para Miracimcha da mulher. Que é isso que você fez? Eva culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Todos estavam culpando alguém. Então Deus pronunciou o julgamento, começando pela serpente. Gênesis 3, 14 a 15. Disse o Senhor Deus à serpente:
Por causa do que você fez, maldita será você entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A serpente foi amaldiçoada. Mais importante ainda, Deus declarou guerra entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência dela. Um descendente específico da mulher esmagaria a cabeça da serpente, embora a serpente lhe golpeasse o calcanhar. Esta é a primeira promessa de um Redentor vindouro. A mulher, Deus disse em Gênesis 3,16: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será contrário ao do teu marido, mas ele te dominará. As mulheres sentiriam dor durante o parto. Haveria conflitos no relacionamento conjugal. A Adão, Deus pronunciou o julgamento mais longo. Gênesis 3:17 a 19. E disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei. Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. A terra estava amaldiçoada, o trabalho agora seria árduo e frustrante. A terra produziria espinhos e cardos, os humanos trabalhariam duro para obter seu alimento. E por fim, morreriam e retornariam ao pó. Adão deu à sua esposa o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Então, Deus fez roupas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Isso exigiu a morte de animais, a primeira morte mencionada nas Escrituras. Gênesis 3:20 e 2-24. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. E, expulsando o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus os expulsou do jardim para impedi-los de comer da árvore da vida em seu estado pecaminoso. Querubins com espadas flamejantes guardavam a entrada. O paraíso estava perdido. O pecado havia entrado no mundo. E a partir daquele momento, todo ser humano nascido herdaria uma natureza pecaminosa e enfrentaria a morte. Caim e Abel. Fora do jardim, Adão e Eva começaram sua nova vida. Eles tiveram filhos. Gênesis 4, 1-2. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: com a ajuda do Senhor tive um filho. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Nasceram 2 filhos, Caim e Abel. Caim trabalhava a terra como agricultor. Abel cuidava das ovelhas como pastor. Com o passar do tempo, ambos os irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. Gênesis 4, 3-5. Passado algum tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos frutos da terra, e Abel trouxe também dos primogênitos do seu rebanho e da gordura deles. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para Caim para a sua oferta. Caim ficou muito irado, e o seu semblante se fechou. Abel trouxe os primogênitos do seu rebanho, os melhores que possuía. Caim trouxe uma oferta de produtos agrícolas, mas o texto não especifica que eram os melhores. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. A rejeição de sua oferta enfureceu Caim. Deus falou com ele. Gênesis 4:6-7.
Disse o Senhor a Caim: Por que você está irado, e por que o seu semblante está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, à espreita. O seu desejo é contrário a você, mas você deve dominá-lo. Deus avisou Caim que o pecado estava à espreita, como um predador pronto para atacar. O pecado desejava controlá-lo, mas ele precisava dominá-lo. Caim escolheu a ira. Gênesis 4, 8. Caim falou com Abel, seu irmão. E estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. A primeira morte humana foi um assassinato. Caim matou seu próprio irmão por ciúme e raiva. Deus confrontou Caim. Gênesis 4, 9 a 10. Então o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? E o Senhor disse: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Caim mentiu para Deus, fingindo ignorância. Mas Deus sabia. O sangue de Abel clamou da terra por justiça. Deus pronunciou o julgamento sobre Caim. Gênesis 4, 11 a 12. Agora, pois, maldito serás desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. E quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força, e serás fugitivo e errante pela terra. Caim seria um andarilho, incapaz de se estabelecer. A terra não lhe daria frutos. Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo da morte. Caim se afastou da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Ali construiu uma cidade e teve descendentes. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, que nasceu para substituir Abel. Gênesis 4, 25. E Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou-o Sete, porque disse: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Por meio da linhagem de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Essa linhagem se provaria crucial, pois levaria a Noé, Abraão e, eventualmente, a Jesus Cristo. De Adão a Noé. Gênesis 5 apresenta uma genealogia de Adão a Noé, abrangendo 10 gerações. Este capítulo demonstra a realidade da morte entrando na experiência humana. A frase "e ele morreu" aparece repetidamente, um lembrete sombrio de que o salário do pecado é a morte. A genealogia começa com Adão. Gênesis 5, 3 a 5. Quando Adão tinha 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou-o Sete. Os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram 800 anos, e gerou outros filhos e filhas. Assim, todos os dias que Adão viveu foram 930 anos. E morreu. Adão viveu 930 anos. Ele viu muitas gerações de seus descendentes antes de morrer. O padrão continua com Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared e Enoque. Então surge uma exceção notável. Gênesis 5, 21 a 24. Quando Enoque tinha 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não era mais, porque Deus o levou. Enoque não morreu. Ele andou com Deus, o que significa que viveu em comunhão íntima com Deus. Então Deus o levou. Ele foi trasladado diretamente para a presença de Deus sem experimentar a morte. O filho de Enoque foi Matusalém, que viveu mais tempo do que qualquer outro ser humano. 969 anos. Lameque, filho de Matusalém, teve um filho chamado Noé. Gênesis 5, 28 a 29. Quando Lameque tinha 182 anos, gerou um filho e chamou-o de Noé, dizendo: Da terra que o Senhor amaldiçoou, este nos aliviará do nosso trabalho e do árduo esforço das nossas mãos. O nome Noé significa descanso
ou conforto. Lameque profetizou que Noé traria alívio da maldição sobre a terra. O anúncio da inundação. À medida que a humanidade se multiplicava na terra, a maldade também se multiplicava. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que todos os desígnios do seu coração eram continuamente maus. A corrupção humana era total. Toda a inclinação era má o tempo todo. Gênesis 6:11-12. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a humanidade havia corrompido o seu modo de viver sobre a terra. A resposta de Deus foi tristeza e julgamento. Gênesis 6:6-7. Então o Senhor arrependeu-se de haver criado o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse mais o Senhor: Exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver criado. Mas um homem encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8-9. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Em um mundo de maldade, Noé se destacou. Ele era justo e irrepreensível. Como Enoque, ele andava com Deus. Deus revelou seu plano a Noé. Gênesis 6:13-14. Disse Deus a Noé: Decidi acabar com toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos na arca e revista-a com betume por dentro e por fora. Deus destruiria toda a humanidade com um dilúvio. Mas Noé seria salvo. Ele precisava construir uma arca de acordo com as especificações de Deus. As dimensões foram dadas com precisão. Gênesis 6:15. Assim você deverá construí-la. O comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados. Usando o côvado padrão de cerca de 45 centímetros, 18 polegadas, a arca tinha aproximadamente 137 metros, 450 pés, de comprimento, 23 metros, 75 pés, de largura, e 14 metros, 45 pés, de altura. Deus disse a Noé para trazer sua família para a arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas. Ele também deveria trazer pares de cada espécie de animal terrestre e ave. Gênesis 6:22. Noé fez isso. Ele fez tudo o que Deus lhe ordenou. Noé obedeceu completamente. As águas da enchente. Quando a arca ficou pronta, Deus disse a Noé para entrar nela com sua família e os animais. Gênesis 7:11-12. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, naquele mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas do céu. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O dilúvio veio de 2 fontes. As fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. A água veio de baixo e de cima. Noé, sua família e os animais entraram na arca. Gênesis 7:16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a catincarne, entraram como Deus lhe ordenara, e o Senhor o fechou lá dentro. O próprio Deus fechou a porta. As águas do dilúvio subiram. Gênesis 7:18-20. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram com tanta força sobre a terra, que todos os altos montes debaixo de todo o céu foram cobertos. As águas prevaleceram sobre os montes,
cobrindo-os com 15 côvados de profundidade. Todas as altas montanhas ficaram cobertas. Foi uma catástrofe global. Gênesis 7:21 a 23. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, todos os répteis que rastejam sobre a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca, em cujas narinas havia fôlego de vida, morreu. Ele exterminou toda a criatura vivente que havia sobre a face da terra, homens, animais, répteis e aves do céu. Foram extintos da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram. Destruição total. Tudo o que respirava na terra pereceu. Somente Noé e os que estavam na arca sobreviveram. Gênesis 7:24. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. O novo começo. Após 150 dias, Deus se lembrou de Noé. Gênesis 8:1 a 3. Mas Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas diminuíram. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, a chuva do céu cessou, e as águas recuaram continuamente da terra. Deus fez soprar um vento, e as águas começaram a baixar. Gênesis 8:4. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca repousou sobre os montes de Ararate. A arca repousou nas montanhas de Ararate, localizadas no que hoje é o leste da Turquia. Noé esperou 40 dias, então abriu a janela e soltou um corvo. O corvo voou de um lado para o outro. Então, Noé soltou uma pomba. Gênesis 8:9. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, e voltou para a arca, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. A pomba não encontrou lugar para pousar, e voltou. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Gênesis 8:11. A pomba voltou a ele à tarde, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida. Assim, Noé soube que as águas tinham baixado sobre a terra. A folha de oliveira provou que as plantas estavam crescendo novamente. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba mais uma vez. Desta vez, ela não voltou. No ano 601 de Noé, as águas secaram da terra. Gênesis 8:14. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra secou. Então Deus falou com Noé. Gênesis 8:15 a 17. Disse Deus a Noé: Sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Trazei para fora todos os animais que estão contigo, de toda a carne, aves, animais domésticos, e todos os répteis que rastejam sobre a terra, para que se multipliquem sobre a terra, sejam férteis e se espalhem pela terra. O primeiro ato de Noé ao sair da arca foi a adoração. Gênesis 8:20. Então, Noé construiu um altar ao Senhor e tomou alguns animais puros e algumas aves puras e ofereceu holocaustos sobre o altar. Deus ficou satisfeito. Gênesis 8:21 a 22. Quando o Senhor sentiu o aroma agradável, disse consigo mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má, desde a sua juventude. Nem tornarei a ferir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, sem cessar. Deus fez uma promessa. Ele nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dando-lhes a mesma ordem que havia dado a Adão. Gênesis 9:1. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Mas houve mudanças em relação à criação original. Gênesis 9:2 a 3.
O temor e o pavor de vocês estarão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais rastejantes e sobre todos os peixes do mar. Eles estão entregues nas suas mãos. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, tudo lhes dou. Os animais agora teriam medo dos humanos. Os humanos agora poderiam comer carne, não apenas plantas. Deus também estabeleceu o princípio da pena capital. Gênesis 9, 5 a 6. E requererei conta do sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem. E do seu próximo requererei conta da vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. A vida humana é sagrada porque os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Assassinato é um crime capital. Então Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis 9, 8 a 11. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que estão convosco, aves, animais domésticos, e todos os animais da terra que estão convosco, todos quantos saíram da arca. É para todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, que nunca mais toda a carne será destruída pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus deu um sinal dessa aliança. Gênesis 9:12 ao 13. Disse Deus: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e todos os seres viventes que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris tornou-se o sinal da promessa da aliança de Deus, mas o mundo pós-dilúvio não era um paraíso. O pecado permaneceu. Gênesis 9:20 a 21 registra: Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e deitou-se descoberto na sua tenda. Noé se embriagou e ficou nu em sua tenda. Até mesmo o homem justo que andava com Deus caiu em pecado. A natureza humana não mudou. Cam, filho de Noé, viu seu pai nu e contou aos seus irmãos. Sem e Jafé pegaram uma roupa e cobriram o pai sem olhar para ele. Quando Noé acordou, amaldiçoou Canaã, filho de Cam, e abençoou Sem e Jafé. A Torre de Babel. Gênesis 10 apresenta a genealogia dos filhos de Noé e seus descendentes, mostrando como as nações da terra descendem desses três homens. Após o dilúvio, a humanidade permaneceu unida por uma única língua. Mas, em vez de se espalharem para povoar a terra como Deus havia ordenado, eles se reuniram em um só lugar. Gênesis 11, 1 a 4. Ora, havia toda a terra uma só língua e as mesmas palavras. E, partindo o povo do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usaram tijolos em lugar de pedras e betume em lugar de argamassa. Então disseram: Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e assim nos tornemos famosos, para que não sejamos espalhados por toda a face de toda a terra. Eles encontraram uma planície em Sinar, Mesopotâmia, e decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse o céu. Sua motivação era o orgulho e a rebeldia. Vamos fazer um nome para nós mesmos. Eles desobedeceram deliberadamente a ordem de Deus de povoar a terra. A torre provavelmente era um zigurate, um tipo de pirâmide escalonada comum na antiga Mesopotâmia. Eles queriam alcançar o céu por seus próprios esforços. Deus desceu para ver a obra deles. Gênesis 11, 5 a 7. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eis que eles são um só povo e têm todos a mesma língua, e isto é apenas o começo do que farão. Agora,
nada do que planejam fazer lhes será impossível. Venham, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua uns dos outros. Deus reconheceu que a humanidade unida poderia realizar qualquer coisa que desejasse. Mas a sua união era uma rebelião contra ele. Então, Deus confundiu a sua linguagem. Gênesis 11, 8-9. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a face da terra, e eles cessaram de edificar a cidade. Por isso, chamaram-na Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. O lugar foi chamado de Babel, palavra hebraica que significa confundir. Deus espalhou a humanidade pela terra, formando diferentes grupos linguísticos que se tornaram diferentes nações. O chamado de Abraão. Com a confusão de línguas em Babel, Gênesis muda o foco da história universal para tal história de uma família através da qual Deus agiria para abençoar todas as nações. Gênesis 11, 27-28. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai Terá, na terra de seus parentes, em Ur dos Caldeus. Abrão, mais tarde chamado Abraão, nasceu em Ur dos Caldeus, uma importante cidade da antiga Mesopotâmia. Escavações arqueológicas revelaram Ur, confirmando que era um sofisticado centro urbano. Terá levou sua família e deixou Ur, estabelecendo-se em Harã. Lá, Terá morreu. Então Deus chamou Abrão. Gênesis 12, 1-3. Disse o Senhor a Abrão: Sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse chamado exigiu que Abrão deixasse tudo o que lhe era familiar. Em troca, Deus fez promessas extraordinárias. Abrão se tornaria uma grande nação. Por meio de Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 4-5. Então, Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E Abrão levou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam juntado em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Abrão obedeceu. Aos 75 anos, ele saiu de Harã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e toda a sua família. Eles viajaram para Canaã. Quando chegaram a Canaã, Deus apareceu a Abrão novamente. Gênesis 12, 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Deus especificou que daria esta terra aos descendentes de Abrão. Abrão construiu um altar e adorou. A aliança com Abraão. Anos se passaram e Sarai permaneceu estéril. Então, Deus falou com Abrão em uma visão. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. A tua recompensa será muitíssimo grande. Mas Abrão tinha uma pergunta. Gênesis 15, 2-3. Disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Disse mais Abrão: Eis que não me deste descendência, e um dos meus descendentes será o meu herdeiro. Abrão era velho e não tinha filhos. As promessas pareciam impossíveis. Deus respondeu com uma promessa direta. Gênesis 15, 4-5. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro. Teu filho, esse será o teu herdeiro. E levando-o para fora, disse: Olha para o céu e conta as estrelas,
se é que as podes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. Deus mostrou as estrelas a Abrão. Seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Gênesis 15:6. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abrão acreditou na promessa de Deus, e Deus lhe creditou essa fé como justiça. Este é um dos versículos mais importantes das Escrituras. A justiça vem pela fé, não pelas obras. Então Deus fez uma aliança formal com Abrão. Ele instruiu Abrão a trazer animais específicos e cortá-los ao meio. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e Deus falou com ele sobre o futuro. Gênesis 15, 13 a 14. Então o Senhor disse a Abrão: saiba com certeza que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, e serão servidos ali, e sofrerão durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizar. E depois disso, eles sairão com muitos bens. Deus revelou que os descendentes de Abrão seriam escravizados em uma terra estrangeira por 400 anos, e então seriam libertados. Essa profecia se cumpriu exatamente no êxodo do Egito. Gênesis 15, 18 a 18. Ao pôr do sol, quando já era noite, eis que um braseiro fumegante e uma tocha flamejante passaram entre as duas partes. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Um braseiro fumegante e uma tocha flamejante, representando a presença de Deus, passaram entre os pedaços dos animais. Somente Deus passou. Este foi um pacto unilateral e incondicional. Deus estava se comprometendo a cumprir essas promessas independentemente da fidelidade de Abrão. O nascimento de Isaque. Anos se passaram. Sarai continuou estéril. Ela decidiu tomar as rédeas da situação e deu sua serva Agar a Abrão para que este lhe desse um herdeiro. Agar concebeu e deu à luz Ismael. Mas Ismael não era o filho prometido. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu novamente. Gênesis 17, 1 a 2. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro, para que eu faça uma aliança com você e o multiplique grandemente. Deus se revelou como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele formalizou a aliança. Gênesis 17, 4 a 5. Eis que a minha aliança é contigo, e serás o pai de muitas nações. Não te chamarás mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus instituiu a circuncisão como sinal dessa aliança. Todo homem deveria ser circuncidado no 8º dia. Então, Deus se dirigiu a Sara. Gênesis 17, 15 a 16. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e dela sairão nações. Reis de povos procederão dela. Sarai tornou-se Sara. Deus prometeu que ela daria à luz o filho prometido. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu. Parecia impossível. Abraão tinha 99 anos, Sara, 89. Abraão sugeriu que Ismael poderia ser o herdeiro. Mas Deus foi claro. Gênesis 17, 19. Disse Deus: não, mas Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, uma aliança perpétua para os seus descendentes depois dele. O filho prometido se chamaria Isaque, que significa riso. 3 homens apareceram a Abraão. Um deles era o próprio Senhor. Gênesis 18, 10. Disse o Senhor: certamente voltarei a você por esta época no ano que vem, e Sara, sua mulher, terá um filho.
Sara, ouvindo tudo da tenda, riu. Deus confrontou seu riso. Gênesis 18, 13 a 14. Disse o Senhor a Abraão, porque Sara riu e disse, será que eu, já velha, darei à luz um filho? Acaso existe algo difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, daqui a 1 ano, por esta mesma época, voltarei a você, e Sara terá um filho. Nada é difícil demais para o Senhor. Então veio o cumprimento. Gênesis 21, 1 a 3. O Senhor visitou Sara, como havia dito, e fez por ela exatamente como havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo que Deus lhe havia falado. Abraão chamou o nome de seu filho, que Sara lhe deu à luz, Isaque. Exatamente no tempo que Deus havia prometido, Sara concebeu e deu à luz, Isaque. Abraão tinha 100 anos e Sara 90. O impossível havia acontecido. O teste definitivo. Anos se passaram e Isaque cresceu. Então, Deus pôs Abraão à prova com a ordem mais difícil que se possa imaginar. Gênesis 22, 1 a 2. Depois disso, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para esta região de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Deus ordenou a Abraão que sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Isso parecia contradizer tudo o que Deus havia dito. Mas Abraão obedeceu. Gênesis 22:3. Então, Abraão se levantou de manhã cedo, selou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão viu o lugar. Ele disse aos servos que esperassem enquanto ele e Isaque iam adorar. Enquanto caminhavam juntos, Isaque fez uma pergunta. Gênesis 22, 7 a 8. Então Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, e ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. Disse Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A fé de Abraão ficou evidente em sua resposta. Deus proveria o cordeiro. Chegaram ao local. Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. Gênesis 22:10. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca e imolou seu filho. Abraão ergueu a faca. Nesse instante, o anjo do Senhor o chamou. Gênesis 22, 11 a 12. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Disse o anjo, não estenda a mão contra o menino, nem lhe faça mal algum, pois agora sei que você teme a Deus, visto que não me negou seu filho, seu único filho. Deus o deteve. O teste estava completo. Então, Abraão viu um carneiro preso num arbusto. Gênesis 22:13. E Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que por detrás dele estava um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus providenciou o substituto. O carneiro morreu em lugar de Isaque. O anjo chamou novamente com uma promessa renovada. Gênesis 22, 16 a 18. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia, que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Graças à obediência de Abraão, Deus jurou por si mesmo cumprir essas promessas. Isaque e Jacó.
Sara morreu aos 127 anos. Abraão comprou a caverna de Macpela por 400 siclos de prata e a sepultou lá. Essa foi a primeira porção da terra prometida que Abraão de fato possuiu. Abraão enviou seu servo de volta à sua terra natal para encontrar uma esposa para Isaque. O servo orou para que Deus lhe mostrasse a mulher certa, fazendo com que ela lhe oferecesse água, a ele e aos seus camelos. Rebeca apareceu e fez exatamente isso. Ela aceitou de bom grado tornar-se esposa de Isaque. Isaque orou por sua esposa, pois ela era estéril. Deus atendeu ao seu pedido, e Rebeca concebeu gêmeos, mas os bebês se debatiam em seu ventre. Quando ela consultou o Senhor, ele lhe disse que 2 nações estavam em seu ventre, e a mais velha serviria à mais nova. Gênesis 25, 24 a 26. Quando se completaram os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a nascer foi ruivo, e todo o seu corpo era como um manto peludo. Por isso, lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, que segurava o calcanhar de Esaú pela mão. Por isso, lhe chamaram Jacó. Esaú tornou-se caçador. Jacó permaneceu quieto. Um dia, Esaú chegou faminto e trocou seu direito de primogenitura com Jacó por um prato de ensopado. Quando Isaque envelheceu, decidiu abençoar Esaú. Mas Rebeca ajudou Jacó a enganar Isaque e receber a bênção em seu lugar. Quando Esaú descobriu isso, planejou matar Jacó. Jacó fugiu para Harã. No caminho, Jacó parou para passar a noite e teve um sonho. Gênesis 28, 12 ao 15. E ele sonhou, e eis que havia uma escada posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus confirmou as promessas da aliança a Jacó. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Família de Jacó. Jacó chegou a Harã e conheceu Raquel junto a um poço. Ele se apaixonou por ela e concordou em trabalhar 7 anos para seu pai, Labão, em troca de se casar com ela. Mas na noite de núpcias, Labão enganou Jacó, dando-lhe Lia em seu lugar. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. O enganador foi enganado. Lia deu à luz os filhos Ruben, Simeão, Levi e Judá. Através de Judá viria a linhagem real que levaria a Jesus Cristo. Raquel deu sua serva Bila a Jacó, e Bila deu à luz Dan e Naftali. Lia deu sua serva Zilpa, que deu à luz Gade e Azer. Lia teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. Finalmente, Deus se lembrou de Raquel. Gênesis 30, 20 de 2 a 24. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu-lhe a madre. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou a minha vergonha. E chamou-o José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Nasceu José, o 11º filho de Jacó. Após 20 anos com Labão, Jacó retornou a Canaã. No caminho, ele lutou com Deus. Gênesis 32, 28. Então ele disse: Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Quando ele encontrou Esaú, em vez de violência, houve reconciliação. Os irmãos se abraçaram. Raquel engravidou novamente, mas morreu ao dar à luz. Benjamim, o 12º filho de Jacó. José foi vendido para o Egito. Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos. Gênesis 37:3. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice,
e fez-lhe uma túnica de muitas cores. A túnica especial indicava que José era o favorito. Seus irmãos o odiavam. José teve sonhos nos quais seus irmãos se curvavam diante dele, o que aumentou ainda mais o ódio entre eles. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos. Quando o viram chegar, tramaram para matá-lo. Gênesis 37, 19 a 20. Disseram uns aos outros: Eis que vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma das cisternas. Então diremos que uma fera o devorou, e veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Em vez de o matarem, venderam José a comerciantes por 20 siclos de prata. Os comerciantes levaram José para o Egito. Os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue e a levaram a Jacó. Jacó acreditou que José estivesse morto e lamentou profundamente. Mas José estava vivo no Egito. José no Egito. José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. Deus estava com José, e ele prosperou. Mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou, dizendo que não podia pecar contra Deus. Ela o acusou falsamente, e José foi lançado na prisão. Deus estava com José na prisão. 2 oficiais do faraó tiveram sonhos. José interpretou ambos. O copeiro seria reintegrado, o padeiro executado. Ambos se cumpriram. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores. O copeiro lembrou-se de José. O faraó mandou chamá-lo. Gênesis 41, 15 a 16. Então Faraó disse a José: Tive um sonho, e não há ninguém que o possa interpretar. Ouvi dizer que quando ouve um sonho, consegue interpretá-lo. José respondeu a Faraó: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José interpretou: Viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. José aconselhou a armazenar alimentos durante os anos de fartura. Faraó reconheceu o Espírito de Deus em José. Gênesis 41, 39 a 40. Então, Faraó disse a José: Já que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e perspicaz como tu. Tu serás o governador da minha casa, e todo o meu povo se ordenará conforme as tuas ordens. Faraó nomeou José como seu segundo em comando no Egito. Aos 30 anos, José passou da prisão para o palácio. Reunião e restauração. A fome assolou Canaã. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. Quando chegaram, curvaram-se diante de José, sem reconhecê-lo. José os reconheceu e lembrou-se de seus sonhos. José os testou, revelando por fim sua identidade. Gênesis 45, 3 a 4. Então José disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos não puderam lhe responder, pois ficaram assustados com a sua presença. Então José disse a seus irmãos: Aproximem-se, por favor. E eles se aproximaram, e ele disse: Eu sou o seu irmão José, a quem vocês venderam para o Egito. Os irmãos estavam aterrorizados, mas José os consolou. Gênesis 45, 5 a 8. Agora, não fiquem tristes nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já faz 2 anos que a fome assola a terra, e ainda haverá 5 anos em que não haverá arado nem colheita. E Deus me enviou adiante de vocês para lhes preservar um remanescente na terra e para lhes manter vivos muitos sobreviventes. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. José via a providência de Deus em tudo. O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Gênesis 46, 27. Todos os descendentes de Jacó que entraram no Egito eram 70. Jacó viveu no Egito por 17 anos. Quando estava morrendo, abençoou seus filhos. Gênesis 49,
10 contém a profecia crucial sobre Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha o tributo, e a ele obedecerão os povos. A linhagem real viria através de Judá, conduzindo, em última instância, ao Messias. Jacó morreu aos 147 anos. José e seus irmãos o levaram de volta a Canaã e o sepultaram conforme ele havia pedido. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram vingança, mas José os tranquilizou. Gênesis 50, 19 a 21. Disse-lhes José: Não temam, pois estou eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que se cumprisse o que hoje se vê, a preservação da vida de muita gente. Não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. José morreu aos 110 anos. Antes de morrer, fez com que os filhos de Israel jurassem que levariam seus ossos do Egito quando Deus os trouxesse de volta à terra prometida. Gênesis 50, 24 a 26. Então José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus os visitará e os fará subir desta terra para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente os visitará, e vocês levarão daqui os meus ossos. Assim morreu José, com 110 anos de idade. Embalsamaram-no e o colocaram num caixão no Egito. José morreu acreditando nas promessas de Deus. O livro de Gênesis termina com um caixão no Egito, apontando para a necessidade de libertação. A fundação e a promessa. Gênesis é o livro dos começos. Ele explica de onde viemos, por que o mundo é como é e o que Deus está fazendo para restaurar o que foi quebrado. Sem Gênesis, o resto da Bíblia não pode ser compreendido. Com Gênesis, tudo o mais faz sentido. Gênesis nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. O universo não se criou sozinho. A vida não surgiu por acaso. Os seres humanos não são acidentes. Fomos criados deliberadamente por um Deus inteligente, poderoso e pessoal que nos fez à sua imagem. Gênesis explica a origem do pecado e da morte. O mundo está corrompido não porque Deus o criou assim, mas porque a humanidade escolheu a rebeldia em vez da obediência. O pecado entrou por meio de um homem, Adão, e a morte veio por meio do pecado. Todos os problemas da humanidade remontam àquela escolha original no Jardim do Éden. Gênesis nos mostra o caráter de Deus. Ele é santo, exige obediência e pune o pecado. Ele também é misericordioso, providenciando vestes para Adão e Eva, preservando a humanidade por meio de Noé, chamando Abraão e agindo por meio de pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Gênesis revela o plano de redenção de Deus. Imediatamente após a queda, Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa começou a se cumprir por meio de Sete, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Judá. A linhagem foi preservada porque Deus estava trabalhando para a vinda de Jesus Cristo. A aliança com Abraão é central em Gênesis e em toda a Escritura. Deus escolheu um homem e prometeu transformá-lo em uma grande nação, dar aos seus descendentes a terra de Canaã, e por meio dele, abençoar todas as nações. Essa aliança era incondicional, dependendo unicamente da fidelidade de Deus. O livro de Gênesis é historicamente confiável. As cidades mencionadas foram escavadas. Os costumes descritos correspondem às práticas do Antigo Oriente Próximo. Os nomes refletem as línguas e culturas da época. Os eventos são apresentados como história verídica. Os personagens de Gênesis são pessoas reais que cometeram erros reais, mas receberam graça verdadeira. Abraão mentiu. Isaque fez o mesmo. Jacó enganou. Os irmãos de José o venderam. Mesmo assim, Deus agiu em meio a tudo isso. Isso nos dá esperança. Se Deus pôde usá-los,
Ele pode usar qualquer pessoa que confie nele. A vida de José personifica a mensagem de Gênesis. O que outros planejaram para o mal, Deus transformou em bem. O sofrimento foi real, a traição foi cruel, mas Deus, em sua soberania, orquestrou tudo para preservar a vida e cumprir suas promessas. Gênesis aponta para Cristo de inúmeras maneiras. Adão prefigura Cristo como o cabeça da humanidade. O sacrifício aceitável de Abel prefigura o sacrifício aceito de Cristo. Abraão, oferecendo Isaque, antecipa o pai, oferecendo seu filho. José, rejeitado por seus irmãos, mas tornando-se seu salvador, representa Cristo rejeitado por seu próprio povo, mas tornando-se o salvador do mundo. A linhagem de Judá leva diretamente a Jesus, o leão da tribo de Judá. As promessas de Gênesis encontram seu cumprimento em Cristo. A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente é Jesus. O descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas, é Jesus. O cetro que não se afastaria de Judá pertence a Jesus, o Rei Eterno. Gênesis nos ensina sobre fé. Abel ofereceu seu sacrifício pela fé. Noé construiu a arca pela fé. Abraão deixou sua terra, acreditou na promessa de Deus e ofereceu Isaque pela fé. Fé é confiar na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Fé é obedecer a Deus mesmo quando não faz sentido. O livro revela a soberania de Deus sobre a história da humanidade. Deus determinou destruir o mundo com um dilúvio, e assim aconteceu. Deus prometeu um filho a Abraão, e Isaque nasceu. Deus disse a Jacó que seus descendentes seriam escravizados por 400 anos, e aconteceu exatamente como ele disse. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Gênesis demonstra que Deus age por meio de famílias e gerações. A história abrange várias gerações, mostrando que os planos de Deus se desenrolam ao longo do tempo. Nossas vidas fazem parte de uma narrativa maior que começou em Gênesis e continua até o retorno de Cristo. Gênesis nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Cada promessa feita por Deus em Gênesis foi cumprida ou está sendo cumprida. O dilúvio aconteceu. Isaque nasceu. A terra foi dada a Israel. O Messias veio da linhagem de Abraão. A palavra de Deus é absolutamente confiável. A narrativa de Gênesis não está completa em si mesma. Ela termina com o caixão de José no Egito, apontando para a necessidade de libertação. As promessas foram feitas, mas não plenamente cumpridas. Isso prepara o terreno para Êxodo e o restante das Escrituras. Mas, mais do que Êxodo, Gênesis aponta para o cumprimento final em Jesus Cristo. O exílio do Éden exige a restauração à presença de Deus. A disseminação do pecado e da morte exige um Redentor. A promessa de abençoar todas as nações exige um Salvador oferecido a todos os povos. A aliança com Abraão exige um Rei eterno de sua linhagem. Jesus é a resposta para todos os problemas apresentados em Gênesis. Adão trouxe o pecado e a morte. Jesus traz a justiça e a vida. A humanidade foi expulsa da presença de Deus. Jesus abre o caminho de volta. As nações foram dispersas em julgamento. Jesus as reúne em redenção. A promessa de uma semente que esmagaria a serpente se cumpre quando Jesus derrota Satanás por meio de sua morte e ressurreição. Gênesis é o alicerce sobre o qual toda a narrativa bíblica se constrói. Explica a criação, a queda e o início da redenção. Introduz temas desenvolvidos ao longo das Escrituras: aliança, promessa, fé, sacrifício e o plano soberano de Deus para salvar o seu povo. O livro de Gênesis não é apenas história antiga, é a história que define nossa existência. Ele nos conta que fomos criados por Deus, corrompidos pelo pecado e escolhidos para a redenção. Revela que nossas vidas fazem parte de uma grande narrativa que começou em um jardim e terminará em uma cidade, a Nova Jerusalém.
onde Deus habitará com o seu povo para sempre, onde a morte não existirá mais, e onde a maldição de Gênesis 3 será completamente revertida. Da criação a Abraão e José, Gênesis narra o plano de redenção de Deus. É um plano que continua através de Moisés, Davi, os profetas e, finalmente, Jesus Cristo. Cada promessa feita será cumprida. Cada propósito declarado será realizado. Cada profecia dada se cumprirá. Este é o Gênesis. Esta é a origem de tudo. É aqui que a história começa. A história da busca incansável de Deus pela humanidade. Seu compromisso inabalável com suas promessas e seu plano final para restaurar o que foi perdido no Éden por meio de Jesus Cristo, a semente da mulher, o filho de Abraão, o leão de Judá, o Redentor prometido que foi ferido por nossas transgressões, mas que ressuscitou vitorioso sobre o pecado, a morte e Satanás. Gênesis nos mostra que, no princípio, Deus criou. E como Deus é fiel, a história não termina com um caixão no Egito. Ela continua através da redenção, da restauração e, finalmente, da recriação. O Deus que disse, haja luz, em Gênesis 1, um dia fará novas todas as coisas, e o seu povo viverá com ele em perfeita comunhão para sempre, como sempre deveria ter sido.